Olá, boa noite a todos. Eu sou a Karine Ribeiro, assessora aqui no Instituto IEP. Sejam todos bem-vindos à terceira edição do programa Além do Entendimento Comum. O tema de hoje é o luto no início da pandemia e o sofrimento psíquico dos envolvidos. O tema será apresentado pelas palestrantes. Ana Caroline Santos Loyola, técnica em radiologia pela Escola Técnica Competência, auxiliar em saúde bucal, e está cursando graduação em enfermagem pela Universidade Estácio de Sá. Pelas acadêmicas Amanda Emily da Silva Ferreira e Mayra Assis dos Santos, ambas acadêmicas de enfermagem da Universidade Estácio de Sá. E Vitória Abrantes Machado, técnica em enfermagem pelo Colégio de Curso Daltro Neto, também cursando graduação em enfermagem pela Universidade Estácio de Sá. Após a apresentação sobre o tema, teremos o debate aqui com a participação especial de professor Carmelindo Malisca, doutor em Medicina Nuclear pela UFRJ, com especialização em Neuropsicologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com aperfeiçoamento em Psiquiatria da Infância e da Adolescência, preceptor no Internato de Saúde Mental do curso de Medicina da UNIG, chefe da divisão de pesquisa do DEP e do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Central do Exército. Professor de Fisiologia da Faculdade de Medicina da USS. Professor titular de Biofísica, coordenador de ensino, pesquisa e chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas da Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, atual UF. Professor visitante dos cursos de mestrado e doutorado do Mercosul nas universidades Autônoma de Assunção, Universidade Americana e Universidade Colômbia. Pesquisador do CNPq, com graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de USS. A psicóloga Jéssica Calegari, neuropsicóloga, graduada em Psicologia com formação em Psicoterapia Breve e Hipnoterapia Ericksoniana. Formação em Arte-Terapia. Atualmente é psicóloga clínica do Instituto Erickson, em Maceió, Alagoas. Coordenadora e facilitadora de grupo terapêutico para crianças e adolescentes. Membro da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP-15. Participação também da Zilda Lopes Rombaldi, pedagoga e psicóloga clínica e educacional, com especializações em psicopedagogia, gestão escolar, educação especial e inclusiva, psicologia do trânsito, mestre em ciências da educação e doutoranda em ciências da educação. De antemão, já agradeço a todos por aceitarem o convite e estarem aqui com a gente. Passo a palavra agora para a Vitória. Olá, boa noite. Primeiro, assim, é um imenso prazer estar aqui, é uma oportunidade muito grande. Então, assim, para uma acadêmica em enfermagem, não tenho do que falar, sabe? Também ver nosso, né, trabalho, nosso artigo sendo exposto, uma coisa que a gente lutou muito. Então, assim, primeiramente, obrigada por todos. E vamos lá, primeira coisa sobre o nosso tema, né? Basicamente, infelizmente, a gente viveu, né, no final dos anos de 2019, um surto que se espalhou na população mundial, causando um vírus que seria o Covid-19. E que até lá a gente só sabia que isso tinha se originado na China. E, bom, vieram várias preocupações, o sofrimento psicológico, né, que era o que a gente queria trazer mais como assunto, que foi ele foi experienciado por todo mundo, sabe? Tanto pelas pessoas que perderam alguém, tanto pelas que não perderam, o medo e vários tipos de luto que a gente teve envolvendo, né, essa situação toda. E pelos profissionais de saúde também, porque a gente, no meio disso tudo, a gente sofre, a gente tá lá no meio, a gente tá dando de cara com isso, tanto pela gente quanto pelas pessoas que a gente tá tentando cuidar, pela população que a gente tá, né? A motivação do nosso grupo, o que começou assim pra gente chegar nesse assunto em si, começou girando em torno da saúde mental, porque quando a gente começou a ver sobre tanto o TCC até chegar no artigo e a gente ter todo esse interesse, a gente sempre concordou que a saúde mental era um assunto que todo mundo do grupo estava em comum ali, a gente sempre gostou muito. E, bom, entrando nisso, a gente iria falar sobre morte, sobre sofrimento, os impactos psicológicos, os pensamentos de incapacidade que tanto pela população e quanto pelo profissional de saúde em geral a gente tem isso,
sabe? A gente querer poder fazer mais e a gente ter que sempre se conter ali e falar, não, calma, vamos lá, sabe? A gente é sempre tentando fazer mais e às vezes a gente não conseguindo. Então a gente tem isso e foram trabalhos árduos, tanto ainda mais as pessoas que estavam na linha de frente, sabe? Então, como também as famílias que passaram por isso, falta de material de proteção, também para a população. No início a gente não tinha tanta informação. Poxa, vamos usar isso? Qual material vamos usar? Pô, a população, e aí tem máscara 95 para todo mundo. Então, assim, querendo ou não, isso vai mexendo com a mente das pessoas. Foi uma coisa também muito, né? Do nada, todo mundo vamos comprar e faltou. Então, assim, teve a preocupação também do lado do tanto dos profissionais como o pessoal também da população em geral. Mas, assim, o apoio, né, de todo mundo também foi uma coisa que faltou nisso. Foram grandes frustrações que passamos e tudo isso vai acarretando na parte psicológica. Mas no final a gente conseguiu uma vitória, uma felicidade por ter passado por tudo isso e conseguir ajudar pessoas num momento difícil, um momento que ninguém esperava, um momento que foi uma surpresa para todo mundo. E o que se encaixou, né, no cenário, porque a gente estava, né, vivendo esse cenário, a gente estava querendo falar sobre saúde mental, então foi uma mistura disso tudo. E a gente falou, não, vamos falar sobre isso porque a gente acha que isso tem uma relevância, sabe? Não só acadêmica, mas assim, para todos. Acho que a população seria bom, sabe? A gente poderia carregar alguma coisa. E desde aí a gente foi, né? Foram mais ou menos uns 8 meses de pesquisa aí mesmo sobre os artigos em si, que foram uns 9 artigos mais ou menos. Em uns 8 meses foi que a gente ficou batendo na tecla e ok, vamos lá, volta, não tá dando, a gente não tá conseguindo, vamos achar, vamos focar. Então, assim, não foi muito fácil, mas nesse tempo, mais ou menos de 8 meses, a gente conseguiu uns 9 artigos. E com isso a gente conseguiu concluir que a condição do luto nesse novo cenário pandêmico é um potencial gerador para o desenvolvimento de transtornos mentais, sabe? Desde agravar os problemas mentais que as pessoas já estavam tendo antes e ser um agravo muito grande para a situação de agora, né? E também inferir a carência em vários aspectos, como as estratégias dos profissionais, porque como a gente não estava passando por isso, foi um cenário muito do nada, a gente, ok, vamos lá, quais são as estratégias que a gente vai precisar usar? Foram poucas as estratégias que a gente conseguiu achar nesses artigos, que a gente foi avaliando e fomos pegando, e assim, a gente via que ok, o material era uma coisa, sabe, tudo muito novidade, mas e aí, quais eram as estratégias que as pessoas iam conseguir usar em cima disso? E a gente percebeu que estavam, pelo menos assim, até o início muito da pandemia, até o pico, assim, as pessoas, ok, não temos estratégias, vamos para onde? Como é que a gente vai solucionar isso? E a população. Então, assim, a gente percebeu uma carência muito grande nas estratégias em si para os profissionais. Então, assim, foi um grande alerta, sabe? Realmente, entre os artigos, a minoria a gente via um pessoal de medicina e tal, a psicologia em si, claro, a medicina em outras áreas, a psiquiatria ela teve uma forte coisa, mas a psicologia em si ela teve um boom muito grande. A maioria dos artigos que a gente achou, a psicologia, assim, estourava sempre. Um enfermeiro e tal, não sei o quê. O que, ao meu ver, eu acho que seria muito interessante ser multidisciplinar, todo mundo tá junto, todo mundo sabe, mas a psicologia se destacou sem nada, sabe, assim, bem de frente. E o nosso projeto de pesquisa era contemplar o luto em tempo de Covid-19, as estratégias, o enfrentamento de dores, sofrimento psíquico na população. Infelizmente, a gente viu que ainda não tinha sido muito, né, planejado, ainda não achamos em artigos científicos, em pesquisas dentro desses 9 artigos, coisas que a gente esperava uma coisa muito mais positiva, e infelizmente a gente não teve esse retorno tão positivo assim, mas foi um alerta, sabe? É um alerta para a gente começar a pesquisar mais sobre, para ter mais artigos em cima disso, mais artigos em cima da saúde mental, do luto, porque tem muito esse tabu em cima de, ai, vamos falar de luto, ai, é morte, ninguém quer falar, mas todo mundo vai vivenciar isso, todo mundo vai ter uma experiência assim, sendo em relação à morte ou qualquer outro tipo de luto.
Então, eu achei uma carência muito grande de nós, né? Achamos uma carência muito grande de estratégias para as pessoas lidarem com isso. A gente, numa conclusão assim, a gente viu que não foi tão comentado. A gente ficou tanto nessas coisas de, sabe, ver muito sobre material, sobre o impacto da Covid, sobre, poxa, as pessoas estão morrendo, tá? Mas o luto em si, a gente viu uma carência muito grande das estratégias para o luto. Ana, gostaria de complementar alguma coisa? Amanda? Sim. Vale ressaltar que o processo de luto não é apenas a perca, né? É a perca de um trabalho, é a perda de um fechamento de um ciclo, é um fim de um relacionamento. Então, tudo isso aconteceu na pandemia. A gente teve medo, né? Teve medo quando o nosso ente querido foi para o hospital, a gente não teve mais contato, não teve mais ligação, e isso tudo acarreta na, 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 na na nossa, na nossa mente, né? A saúde mental fica muito complicado nisso tudo. E também existe o luto antecipatório. É quando a pessoa de fato não existe a morte. Esse processo é provocado diante das incertezas e das mudanças na rotina. E a gente viveu muito isso. A gente ficou isolado sem saber o que estava acontecendo. E eu acho que quem pode ajudar muito falando sobre luto é a nossa psicóloga, né? Tem também o professor Malisca, que é psiquiatra, que pode estar ajudando isso daí. Professora Zilda, que foi comentada agora, passa a palavra para a senhora poder fazer seus comentários. Pois é, eu queria entender a pesquisa delas, no que elas chegaram à conclusão, além dessa dificuldade. Vocês chegaram a fazer alguma pesquisa de campo? Fizeram, né? Não, infelizmente a gente não pôde Não fazer de teve. campo por causa da pandemia. Entendi. Aí é lógico, o luto, ele é algo muito delicado de ser falado, de ser vivido e de ser comentado, como vocês falaram, né? O luto, antigamente, vamos dizer assim, bem antigamente, ele acontecia dentro das casas. As pessoas viviam com seus doentes, com seus idosos, e ali faleciam lá dentro, e começavam, e todo o encerramento daquele ciclo, daquela vida. E depois, toda essa parte foi migrada para os hospitais, e aí começou a ficar muito distanciado. E realmente esse assunto que a gente fala de morte, né, da conclusão de um ciclo de vida, não é muito abordado pelas famílias realmente. As famílias não têm coragem de falar muito com os seus filhos. É um tema que eles praticamente não trabalham. Pelo menos foi da minha experiência, e como psicóloga escolar, que eu ainda sou, e há muitos anos, então a família não falam sobre isso, muitos não levam as crianças a participarem desses momentos de velório, coisas assim, e aí de repente chega um período pandêmico, né, que, como vocês mesmos perceberam, a dificuldade de informação, a dificuldade de conhecimento, o medo que nós passamos um medo enorme, ficou tudo realmente desconhecido. Aí veio essa pandemia e roubou de nós toda a nossa vida, toda aquela nossa condição que a gente estava acostumado no dia a dia de fazer. E, de repente, começamos a viver com essas situações, né? De lidar com tanto processo de morte, né? De perda dos entes queridos. Como vocês falaram, o luto não é somente na perda de pessoas, mas é em todos os sentidos, né? De que surgiu perda acontecendo. E uma das questões que vocês falaram, que eu gostei muito que vocês falaram, que realmente esse período pandêmico aumentou realmente os conflitos emocionais, o sofrimento psíquico, né? O sofrimento psíquico, ele aumentou muito nas pessoas. As pessoas desencadeiam ansiedade,
né? Estão com crises de ansiedade, estão com crises até levando a síndrome do pânico, fora a questão da depressão e a insegurança muito no viver. Então, realmente, eu consigo observar, vamos dizer assim, na minha prática do consultório, esse aumento e o encaminhamento de psiquiatras aqui da cidade, onde eu moro, aqui em Caldas Novas, Goiás, o encaminhamento de pessoas também que nós temos que lidar com esse luto. Crianças, né, que teve perdas de pais, de avós, de mãe, e assim por diante. E eu também tive que viver isso, né, que eu estava conversando, eu também passei por esse período também, além de ser, vamos dizer, psicóloga, trabalhar no consultório há muitos anos, e também tive 3 perdas de pessoas do Covid, né? Dentro da minha casa, dentro da minha família mesmo. Então, aí a gente sente a dificuldade do acesso à orientação, a busca do atendimento, né? Tanto, vamos dizer, de nível hospitalar, como de nível psiquiátrico, de nível psicológico, aonde vai ser atendido, e todas as dificuldades que as pessoas passaram. Mesmo, por exemplo, assim, eu passando por uma fase desta, né, a gente consegue buscar os caminhos para a resolução, para conseguir se adequar na vida, para viver nessa fase tão dolorida que eu passei, que todos nós, vamos dizer assim, grande parte de nós passamos também. Então, eu vejo, como vocês falaram, né, que há uma dificuldade enorme realmente das pessoas se organizarem perante essa nova situação. E a necessidade realmente de se colocar, né? De ter um trabalho direcionado para isto. Eu sei que existe cartilhas, né? Eu até tenho algumas cartilhas que fala sobre o luto, como trabalhar o luto. Eu sei que tem algumas universidades que têm departamento específico para auxiliar as pessoas, como a USP, né, em São Paulo, ela já tem um departamento que é direcionado para pesquisa e atendimento às pessoas enlutadas, né? Então, vocês falaram muito bem, realmente, dessa necessidade de estar voltado por uma política direcionada a isto, e vocês como sentiram, né, realmente a grande dificuldade de vocês estarem na linha de frente, de trabalharem, de lidarem com o sofrimento também do outro, né? E é uma coisa assim que eu fiquei pensando também, de toda essa dificuldade da questão do luto, a lei, né, permite apenas que o trabalhador tire 3 dias apenas para ficar em casa, para poder resolver alguma coisa. Mas a gente vê que o luto, ele não tem data para terminar, não é verdade? Cada um vive um processo, e cada processo depende da ligação com aquele ente querido que estava vivendo, depende de vários fatores para as pessoas resolverem o luto. Então, não tem uma data, vamos dizer assim, específica que a pessoa vença o luto. E esse luto, nunca, na minha forma de entender, vai se resolver plenamente. Você vai aprender a lidar com a saudade, se reorganizar na vida, dependendo da pessoa que faleceu, para que consiga se reorganizar na vida. Mas realmente, com esse período pandêmico, aumentou muito o número de pessoas com sofrimento psíquico, e além também muito o índice de pessoas, pelo menos eu estou falando da minha prática de consultório e do que muitos médicos encaminham para mim aqui na cidade, a tendência do autoextermínio também, da pessoa às vezes até ter o desejo de tirar a sua própria vida. Então, muito bem colocado por vocês, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta ou se eu posso encaminhar para alguma outra pessoa. A gente pode chamar agora a doutora Jéssica para dar suas considerações, seus comentários. Lembrando também que vocês podem estar mandando perguntas para o nosso WhatsApp aqui do Instituto IEP, tá? O DDD aqui é 21 3490 5511. Passo a palavra para a doutora Jéssica. Boa noite, meninas. Eu acho é um tema muito importante para o momento, né? A gente está com o consultório lotado
de pessoas ainda hoje com o reflexo dessa questão da pandemia. Eu acho que essas questões da pandemia começa já na parte do adoecimento, né? Quando a gente tinha lá atrás, quando a gente tinha um familiar que adoecia de Covid, a gente se desesperava já, a gente já entrava no desespero, havia uma comoção, o medo de não ter leito, o medo da evolução da doença, a preocupação, aquela preocupação mais imediata do que vai acontecer, a necessidade do isolamento. Então, todo o processo já começava lá atrás, antes mesmo do luto. E aí vinha as questões das mortes, né, que a gente via o tempo todo acontecer, e as pessoas começaram a ter pouco tempo para a elaboração psíquica daquela morte, né? E como é que eu vou lidar com essa morte? Como é que eu vou... Meu pai evoluiu de uma hora para outra, meu irmão, minha mãe, ele estava bem, ontem ele estava bem. Eu recebi uma cliente no consultório, eu lembro, acho que foi logo quando a gente começou a abrir, acho que foi em agosto de 2020, foi isso. Ela tinha perdido a mãe e ela estava nesse processo que a professora Zilda falou: eu vou tirar minha vida. Eu não tenho mais o que fazer aqui, a minha mãe era a minha vida. Minha mãe estava boa na semana passada e hoje minha mãe está morta. Então, o que eu vou fazer? Agora eu não tenho mais o que fazer, não tenho para que viver. E um processo muito complicado. Então, eu acho que vocês trouxeram muito bem os pontos, né? Que houve esse aprofundamento, o sentir mais profundo, o sentir mais intenso. Foi um sentir diferente. Esse luto é como se o ciclo não tivesse dado tempo de fazer o processo de adoecimento para que a gente tivesse essa elaboração psíquica e aí sim a gente concluísse e chegasse aqui, não, a gente vai ter o processo de perda. A gente está pronto para perder alguém? Não, não estamos prontos para perder ninguém. Mas perder dessa forma é muito difícil. Para completar, ainda tínhamos o processo do isolamento que dificultou todos os rituais de despedida, né? E aí, como é que eu entro no enterro? Eu acho que a professora Zilda deve ter passado por isso, né? Como é que eu entro com o caixão fechado? Mas como é que eu vou me despedir do meu ente querido? Como é que eu fecho esse ciclo, né? Muitas pessoas desenvolveram o que alguns médicos chamam de luto complicado. Eu acho que vocês devem ter visto isso, né, meninas? O luto que é mal resolvido. E a gente tem que ter muito cuidado até onde é o luto e a partir de onde começa um processo depressivo. Então, onde é que eu começo a avaliar qual é o ponto, qual é o X da questão aqui? Com essa questão do luto complicado, que as pessoas tiveram com mais frequência, será que essa pessoa já está num processo depressivo? Será que eu posso avaliar ela com depressão e posso tratar essa pessoa com depressão ou não? Eu preciso ainda tratá-la como um luto. Então, como a gente tem pouca pesquisa em relação a isso ainda hoje, ainda fica complicado a gente ter esse olhar, essa avaliação mais macro, né? Como é que eu avalio, como é que eu faço, como é que eu conduzo essa pessoa a partir de então? Aconteceu, ela perdeu, ela está vivendo um luto, mas esse luto aqui ele é diferente do que ela vivia quando a gente perdia um ente querido. Até quando a gente perdia um ente querido, até por acidente, a gente tinha essa questão do luto complicado, que tinha um desencadeante específico, que era o acidente, mas é diferente do que a gente estava passando na Covid, né? Por conta de todo o contexto anterior, de todos os nossos medos, de todos os nossos receios. Então, acho que tem muito a ser estudado ainda. Assim, os consultórios estão cheios, estão lotados, os psiquiatras estão encaminhando realmente. E se está, né, meio que perdido nisso, no que é depressão, o que é o luto mesmo, se a gente já começa e entra nesses processos e já começa a trabalhar realmente como uma pessoa que está naquele momento já no fundo do poço. Então, a gente precisa ter muito cuidado, precisamos estudar bastante. Eu acho que é de grande valia esses artigos para que a gente acrescente ainda mais o nosso conhecimento, que cresça ainda mais para que a gente consiga tratar os nossos pacientes e ter um olhar diferenciado para eles. Parabéns, meninas. Obrigada, doutora Jéssica. Professor Carmelino Malisca, o senhor está por aí? Se estiver, liga sua câmera, microfone. Participe aqui também do nosso debate. Será que ele está aí nos ouvindo? Professor Carmelindo?
Bem, tem algumas perguntas aqui que a gente já tem recebido, que veio do professor Ricardo, e ele é direcionado para a Zilda. Uhum. O que passa na cabeça da pessoa quando se proíbe fazer o velório? É no caso do sepultamento com a urna fechada. Nossa, que pergunta, né, professor Ricardo? É muito complicado, como a Jéssica estava falando, né? Você não termina, né? Você não participa de um ritual, né? Que a gente está acostumado, vamos dizer, né? Pelo menos assim, aquele momento de despedida, aquele momento de você dar tchau para aquela pessoa, para que você possa fazer alguma crença religiosa, fazer uma oração, chamar um padre, um pastor e assim por diante, né? Então, essa daí tem uma dificuldade muito grande de você não estar ali com aquele seu ente querido, aquela urna totalmente fechada, porque eles não deixam a gente nem encostar a mão, não deixa nem a gente encostar a mão, você não tem nem 2 minutos, vamos dizer assim, é uma coisa assim, muito difícil de lidar, né? Porque abre-se lá abre-se, né, e chega e tira, né, vamos dizer, o corpo do nosso ente querido de dentro daquela perua, daquele carro, e já pega e já guarda dentro do túmulo. Então, você ver esta situação, ela é muito delicada porque você não consegue, além de despedir, mas também não consegue fazer esse ritual, né? E o mais difícil de tudo é não poder ter amigos, é você não poder contar com pessoas, porque é uma situação assim como nós falamos de Covid, as pessoas aqui em Caldas Novas, elas faziam cortejo, nem participavam, porque como nós falamos, todo mundo no isolamento, todo mundo não se aproximava, então, a dificuldade maior que eu vivi, e meus colegas aqui também viveram, que passaram por essa situação, é você não conseguir dar o tchau, é você não conseguir ver se realmente está lá dentro, quem realmente você, né, sabe, é você não se despedir, você não colocar umas flores, você não colocar uma roupa, você não participar disto da vida do encerrar. Então, isso fica assim, meio, como eu vou dizer, perdido no espaço. Ele fica num vão, que isso, quando a pessoa não está estruturada emocionalmente, não é, Jéssica? Se a gente não falar, se a pessoa não está estruturada, ela vai entrar num conflito enorme psíquico, um sofrimento enorme, porque você não encerrar, né? Então, isso é uma experiência, vamos dizer assim, uma fase que todos nós vivemos, passamos, o não despedir-se, né? O não concluir. Então, é algo que não se conclui. Aqui em Caldas Novas tem história de pessoas que, olha só o que eu vou contar, que aconteceu essa forma, a pessoa não aceitou, invadiu o túmulo da pessoa, sim, aconteceu isso aqui, invadiu, abriu, e a pessoa, infelizmente, com Covid, ela vai dentro de um saco plástico, né, de uma embalagem, né, vamos dizer assim, e a pessoa rasgou tudo aquilo lá para poder encontrar, ver, se despedir da esposa. Isso eu fiquei sabendo depois, né? Agora, a gente imagina o sofrimento que essa pessoa passou, e até hoje eu acredito que esse senhor, que é um senhor, ele não deve estar bem, né? Ele não deve estar bem. Então, o não se despedir, né? Tivemos que modificar o nosso ritual, a nossa forma de despedir, e isto daí é algo que aumentou, vamos dizer, muito mais a doença psíquica, né? E como eu falei, a dificuldade maior que eu vivi é não poder ter amigos perto, abraçar, né? Estar assim, naquela forma mais humanizada possível, né? Numa situação de muita dor, né? E é isto.
Pronto, professor, acho que eu respondi. Professor Carmelindo, consegue nos ouvir agora? Estou ouvindo bem agora. E consegue Só ligar não sua câmera? estou ouvindo. Desculpe. Consegue Alô? habilitar sua câmera? É, Estamos lhe ouvindo, mas não vendo. pois é. Eu não sei aonde que eu habilito aqui. Eu apertei aonde eu costumo sempre fazer, mas não. Agora estão me vendo? Agora sim. Agora sim. Passa a palavra para o senhor. Tá bom. É, eu quase não ouvi a apresentação, eu vi mais os comentários finais aí da doutora Zilda, mas exatamente porque estava abaixo, eu estava só vendo a palestrante, mas não estava ouvindo direito. Bom, em relação digamos assim, principalmente ao luto, né, ocasionado pela situação da pandemia, eu gostaria até, principalmente de falar mais da parte infantil. Por acaso vai ter apresentação de atividade na área infantil, na área pediátrica, não? Senão falaria logo. O luto ele é extremamente variável de uma pessoa para outra. No adulto, depende não só das suas características de sensibilidade psicológica, da sua constituição psicológica, mas a criança depende mais exatamente dessa parte do desenvolvimento, do seu estado de maturação para poder fazer interação com o acontecimento. A criança, numa idade pré-escolar, ela sente, ela percebe a ausência, mesmo sabendo que o ente querido, principalmente o avô, a avó, faleceu, inicialmente ela não entende, não tem uma vivência. Depois, quando ela começa a perceber a falta, aí ela começa a, digamos assim, entender o fenômeno baseado na sua experiência de criança, do seu desenvolvimento infantil, do seu desenvolvimento ainda na mais tenra idade. Aí a figura que aparece e desaparece, depois aparece de novo, né, que é a mãe, que volta para amamentar a criança, há uma criação de uma fantasia na criança, exatamente usando o modelo da interação mãe-bebê, em relação ao falecido, o ente querido falecido. E a criança, inicialmente, ela não se abala muito, exatamente porque ela percebe, o que ela percebe é que aquele ente querido vai voltar. Né? Como a mãe voltava para amamentá-lo, elas têm essa sensação, essa, digamos assim, compensação da ausência. Né? Ela não se desespera inicialmente. As etapas posteriores, elas dependem muito da interação da própria criança com a família, com a mãe, principalmente, com o pai, no sentido de não valorizar a ausência do ente querido. No caso, eu estou me referindo mais à avó. A criança facilmente, ela tem uma tendência a fantasiar, até ela mesma procura, digamos assim, derivar para a estrelinha. Se alguém falar que virou estrelinha, ela acha aquilo ali realmente uma coisa altamente, como se diz, sólida, altamente real, né? Mas, então, a criança maior, ela
quando ela percebe a falta ela não ocorre logo nos primeiros dias nas crianças pequenas. Ela ocorre depois que é igual o abandono da mãe, né? O abandono da mãe se dá depois de um tempo considerável que a mãe não retornou. O problema é o retorno. E assim como a mãe abandona e vai embora, a criança entra num quadro de luto pela falta da mãe, porque a mãe é a coisa mais corresponde a praticamente toda a vida da criança, toda a emoção da criança, está tudo ali naquela figura, né? Inicialmente é um peito, né, que se aproxima dela para ela se amamentar, e depois é uma pessoa, né? Inicialmente um móvel, depois uma pessoa. E a criança, então, ela entra num quadro, aí que entra num quadro psicopatológico, digamos, né? Da ausência, né? Então, do abandono. E o luto que o adulto sente depois, se ele tiver uma experiência dolorosa nessa fase, ele vai sofrer muito mais o luto como um abandono, como uma falta de carinho para com ele. Ele tem dificuldade, né, psicanaliticamente falando, de distinguir entre a dor da falta em si e a dor do abandono, ficam misturadas. E essa dor do abandono, na criança pequena, faz parte da vida dela. É só a mãe não retornar ou demorar muito para retornar, aquela sensação de abandono começa a fazer parte do ego da criança, né? E então o adulto que tem uma perda grande de uma morte de um ente querido muito que tem laços afetivos muito fortes, o quadro do luto ele é altamente potencializado por aquela lembrança, aquela sensação do abandono quando criança. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que o que eu consegui ouvir da apresentação, eu gostei muito do trabalho, inclusive dos comentários. Obrigada, Era isso. professor Malisca. Obrigada pelos seus comentários. Chegou uma pergunta aqui do aluno Manuel Mufuti. Ele não especificou para quem ele direciona a pergunta, então eu vou direcionar para a doutora Jéssica. Quais os sinais ou sintomas da depressão originada pela morte do familiar ou pelo isolamento imposto pela Covid? Eu não ouvi direito. Quais os sintomas? O quê, Karine? Quais os sinais ou sintomas da depressão originada pela morte do familiar ou pelo isolamento imposto pela Covid? Então, na verdade, para a gente diferenciar o que é luto, o que é depressão, né? A gente precisa entender primeiro o princípio de tudo. No luto, a gente tem um desencadeante específico. Na depressão, nem sempre a gente tem. Às vezes temos, mas nem sempre. O luto, ele dura um período específico. A depressão, não. A depressão, geralmente, ela dura muito tempo. Às vezes, uma vida, né? No processo de luto, a gente tem sintomas que eles passam a se resolver sozinho. Com o tempo, a gente vai amenizando a dor, a gente vai amenizando a saudade, a gente já não chora mais tanto e vai amenizando aos pouquinhos. Na depressão, isso não acontece. A gente tem sintomas praticamente fixos todos os dias, né? A gente sente muita angústia, às vezes a gente se sente muito ansioso, a gente entra às vezes num processo de isolamento, e depois de um tempo que a gente está nesses processos, é interessante a gente começar a avaliar se ele não entrou num processo depressivo, né? O X da questão da Covid é a gente conseguir diferenciar se aquela pessoa está num luto complicado ou se ela já está num processo depressivo, porque os sintomas, eles acabam se emaranhando, se encontrando muito. Mas a gente precisa avaliar, tem um tempo que esses sintomas estão aí, quanto tempo está aí? Tem um tempo específico para a gente estar, quando a gente está no luto, um tempo de sintoma? Não, não tem.
o professor colocou muito bem isso, assim, cada pessoa vivencia o luto de um jeito e vivencia de acordo com o seu jeito de viver, com o seu temperamento, com a sua criação, com as suas experiências de vida. Tudo isso vem como base para ele vivenciar esse luto. Na Covid, como não teve essa questão do fechamento do ciclo, a gente não consegue fechar um ciclo, isso dificulta. Mas tem esses pontos mais específicos que a gente vai avaliando para a gente entender isso é luto, isso é depressão. Então, a gente avalia nesses pontos. Mas, no tempo, se tem um desencadeante específico, como é que estão esses sintomas, se eles estão se resolvendo por si só, se não. E a gente vai, isso é para cá, isso é para cá. Eu acho que eu consegui responder, né, Karine? Acredito que sim. O aluno Manuel deve ter ouvido aí sua resposta. Qualquer coisa ele faz uma outra pergunta. Mas muito obrigada pela resposta. Chegou uma outra pergunta aqui do aluno Gabriel Oliveira, está direcionando para Ana Caroline. Ele pergunta: vocês acham que os profissionais de saúde acabaram sofrendo mais o impacto do luto do que a população em geral? Eu acredito que não, porque a gente já, quando a gente entra na universidade, a gente já estuda também sobre a morte, a gente trabalha isso na cabeça. Por ser uma pandemia, a gente não estava preparado, né? Por vivenciar muitas pessoas ao mesmo tempo morrendo, a gente ter que dar suporte para a família, mas a gente conseguiu lidar com a situação e, foi novo para a gente, foi novo para a população e a gente está aí, né? Vivendo, aprendendo a cada dia e é isso. Alguém gostaria de comentar um pouco mais sobre essa pergunta, sobre quem sofreu mais nessa questão do luto? Se foi o profissional de saúde tendo que lidar com as famílias ou a própria família tendo que lidar com isso? Alguém mais gostaria de comentar sobre isso? Bem, então, professor, teu Professor microfone Malisca está com... está com o microfone desligado. Tem um ícone de microfone, você consegue ver o ícone de microfone? Clica nele para ativar. Continua mudo. Ainda está mudo. Vamos tentar aqui ver uma forma de auxiliar aqui o professor. Enquanto isso, eu vou ver uma outra pergunta aqui enquanto a gente tenta ajudar. Deixa eu dar uma olhada aqui nas outras perguntas que chegaram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para a doutora Zilda agora, essa pergunta, hein? A pandemia pode desencadear manifestações emocionais para o profissional de saúde, no contexto atual de morte e luto? Justamente nesse mesmo sentido, né, das questões emocionais. Se isso também afeta o profissional de saúde. Afeta sim, afeta muito, porque todos nós temos uma vida psíquica, né? E todos nós somos diferentes e cada um consegue lidar com tudo isso de uma forma diferente. Então, o processo do luto é algo difícil para todos, mesmo os profissionais de saúde. Eu acredito, pelo que eu vi, pelo que eu observei, pelo que eu atendi, é um ponto muito difícil também para eles. Eles sofrem, sim, com problemas psíquicos também, de sofrimentos psíquicos que passaram por essa fase, porque além deles lidarem com a morte, né? Que eu acredito que nunca lidaram tanto assim com tantas pessoas, né? Tantas perdas,
tendo que falar tanto com as pessoas, com as famílias, que é difícil demais para eles também, e mais ainda de eles se sentirem, às vezes, até incapazes de resolver aquele problema, porque era algo desconhecido, que eles não sabiam como lidar com aquilo. Eles fizeram, vamos dizer, e fazem o máximo possível que está ao alcance deles. Então, só esta insegurança, eu penso, que eles passaram, que esses profissionais da área de saúde, que eu tenho uma consideração enorme, um respeito e um carinho enorme, que estavam na linha de frente, trabalhando com tudo isso que é novo, sem saber como agir, como lidar, como cuidar, e medicamentos, que foi uma polêmica enorme tudo isso, né? Então, é lógico que eles vão sentir, porque eles também são humanos, e eles são profissionais firmes, fortes, determinados, que fazem o que tem que fazer, mas também têm sentimentos, que também sentem muito, porque lidaram não só com a perda dos seus pacientes, mas também de familiares, de amigos. Então, mesmo que eles tenham uma postura que vocês, né, vamos dizer assim, têm essa postura determinada, destemida de enfrentar, de lidar, mas são seres humanos, né, que também sentem e também sofrem também. É isso, Karine. Sim, sim. Entendi, doutora Zilda, realmente, né? Mesmo como a Ana explicou, né? Mesmo com o preparo que eles têm, enfrentando algo novo desse tipo, né? Que foram um Nessa atrás do outro, intensidade, nessa né? Nessa intensidade. intensidade, né? Nessa Sim. intensidade, sem saber, e o risco e o medo de contaminar, levar para casa também, né? Então, eles, além deles viverem, vamos dizer, né, a questão da contaminação, do medo da contaminação, de ter que trabalhar, de socorrer nós que estamos aqui do lado de fora, vamos dizer assim, nós pacientes, e o medo também de contaminar, de levar para dentro da família, da casa. Imagina o conflito que ficou na cabecinha de vocês, né, de todos, pensou de levar esse vírus para dentro de casa, contaminar um pai, uma mãe, um filho, e também ter uma perda ali. Então, foi um período, vamos dizer, esse período pandêmico, muito difícil e muito conflituoso, em todos os sentidos, eu penso, né? Aí foi tudo novo, né? Porque Tudo novo. a gente achava que era uma coisa, quando foi ver, era outra. Eu digo que eu vivi isto, né? Porque eu tive um pai que adoeceu bem no início dos primeiros casos aqui em Caldas Novas, na cidade de Caldas Novas. E aí ele saiu do hospital, tal, e mesmo que fazendo os exames, aquela época demorava muito tempo a dar o resultado, saiu o resultado, até que deu o resultado, pronto, o que aconteceu? Todos nós estávamos contaminados, né? E os médicos que cuidavam do meu pai, logo em seguida minha mãe, aquela coisa toda internada, aí tem os médicos daqui que acabam conhecendo a gente, estavam preocupadíssimos, que falavam, Zilda, você também vai parar para a UTI, tem que tomar cuidado, teus filhos, alguém, porque estava assim, sem saber, e viam sim que quando uma família começava a tendência, vamos dizer assim, a disposição daquela família poderia estar mais... para estar contaminando mais e tendo assim umas consequências maiores do Covid, né? Então foi assim, vamos dizer assim, bastante difícil tudo isso mesmo, né? De você poder lidar com tudo isso e conseguir, vamos ter assim, uma saúde mental para conseguir passar por tudo isso e continuar a viver, né? Se reorganizar, né? Tivemos que reorganizar, né? Eu, pelo menos, tive que me reorganizar, que seria um dos últimos estágios, vamos dizer assim, do luto, né? Como nós falamos, o luto não tem um tempo certo, né? Cada um é uma vida psíquica, cada um consegue lidar com isso de acordo com o próprio doutor aqui estava falando, do que remete ao seu passado, às suas memórias, né? Seus traumas e assim por diante. É isto. Entendido. Estão me Conseguimos ouvindo ouvir. agora? Sim, Sim, agora sim. sim. Deixa eu
colocar aquilo que eu ia falar antes. O luto do profissional de saúde, o profissional de saúde nessa Covid, principalmente aqueles que trabalharam em hospitais, que receberam os pacientes, hospitais, não só a parte hospitalar em si, como também o CTI, são profissionais extremamente abnegados, não é os médicos, toda a equipe, de todos os profissionais que ali trabalharam. E eles assistiram ao luto, assistiram ao desenlace dos familiares de pessoas. Muitos acompanhavam as pessoas, faziam um acolhimento, aquele trabalho de amenizar a dor e tudo mais. Acontece que eles também tinham os seus familiares que faleciam. Aí eles tinham esse complexo de lidar com o luto alheio no hospital e no CTI, e na saída do hospital, e em todas as dependências onde os cadáveres eram transportados e ensacados e tudo. Eles viam isso, participavam desse tipo de coisa. Além disso, tinha o seu familiar com Covid, às vezes passando mal, com medo de levá-lo para o hospital, ou então acompanhando a evolução do próprio familiar. Então, eles tinham uma mistura de terror, horror do ambiente de trabalho, de mortes muito frequentes, né, e assim, inevitáveis. Eu estou agora na Faculdade de Medicina. Há digamos assim, um erro na formação médica de que o médico pode tudo, que salva vidas, que não sei o quê, e alguns alunos acreditam nisso. E eles não têm a capacidade de perceber que eles são altamente finitos, altamente sem condições de resolver grande parte dos problemas graves dos pacientes, né? E que existem muitas coisas em jogo, né? Agora, por exemplo, eu acabei de dar uma aula, né, na disciplina de espiritualidade e saúde. Então, essa parte emocional do profissional. Outro detalhe muito sério, aí que vem o luto do profissional. Quando, ombro a ombro, trabalhando em CTI, em ambientes extremamente caóticos emocionalmente, o colega que estava do seu lado falece também. Uma pessoa da sua afeição, é uma perda para o profissional. Então, há um luto do profissional de saúde, esse é o pior, o luto mais sofrido, mais difícil de superar. É aquele que é obrigado a conviver com o vírus, conviver com as condições precárias de melhoria clínica dos pacientes e com a morte, não só dos pacientes, como também dos colegas. Quem está ali, até ontem ele trabalhava comigo, nós éramos uma parceria, a enfermeira era minha parceira, ela que fazia tudo. Agora ela morreu. Então, há uma perda, um luto muito assim, de difícil resolução, né, em termos psicológicos, né? É muito pesado. E outra coisa, eu vou pedir uma dispensa de uma semana. Aí a direção do hospital, não pode, você não pode abandonar, você tem que segurar as pontas, né? Tem que aguentar a barra, né? Aí, misturando, então, esse estado emocional, que é caótico mesmo, acho que o termo correto é esse, e o luto da perda de colega, que foi muito grande nos hospitais que atenderam as pessoas com doença, no início da pandemia, né? E houve época que não tinha mais peça de reposição. Havia um desfalque nas enfermarias, desfalque no CTI, de todos os profissionais, até dos atendentes, que estavam ali, principalmente a enfermagem e os médicos. Fisioterapeutas também, uma importância muito grande.
E outra coisa, havia uma comemoração porque o paciente ficou curado. Há expressões que se divulgam e são inadequadas. Quem teve Covid e melhorou, saiu desentubou, né? E foi para casa, não está curado. Pelo contrário, ele pode estar pior do que quando estava internado. Mas, infelizmente, aí fica uma informação, né, inadequada que as pessoas adotam e até fazem competição. Não, o hospital tal teve mais gente curada do que... Isso não existe, não é assim, é diferente, muito diferente. A cura é algo almejado, né? Mas não é porque o paciente ficou melhor, teve condições de respirar sem o, o oxigênio e foi para casa que ele está curado, né? Aí vem toda a outra parte. Mas, em relação ao luto, o pior luto é esse, do profissional que está completamente estressado, ele não dorme direito, ele não descansa. E, em cima disso, morre o colega que trabalhava com ele. Aí, esse é um luto assim, insuportável para o profissional. É realmente muito difícil esse enfrentamento do luto em si, né? Tem uma pergunta aqui do aluno Celso de Souza e está direcionando para a Vitória. É a respeito do estudo, né? Se em seu estudo você conseguiu entender se o luto tem um prazo determinado para acabar. Então, no nosso artigo a gente percebeu que não existe um prazo e tem gente que nem sai dele. Tem gente que vivencia o luto e não consegue dar um fim nisso. Foi como uma das nossas colegas que estão aqui falaram, cada um vai vivenciar o luto de uma forma, cada um vai ter sua particularidade, cada um vai saber como é que passa. Existem fases do luto, tem pessoas que ficam presas em algumas partes do luto que não evoluem. Poucas pessoas têm acesso infelizmente, né, a apoio psicológico, seja por questão financeira ou que seja. Então, assim, não existe uma data para você sair do luto. E também pode relacionar junto com o que a nossa professora Jéssica também estava falando. Você não vai saber até onde é o luto e até onde já é uma depressão. Então, assim, a gente não tem como dizer, o luto acabou aqui, todo mundo vai ter um luto com X tempo, ou aqui acaba o luto e aqui começa a depressão. Não tem uma formulazinha básica que a gente possa medir, sabe? É muito particular de cada indivíduo vai ter o seu tempo, o seu progresso, ou pode não sair, pode ser rápido, pode não ser, isso vai de pessoa para pessoa, o apoio que ela vai ter. Então, não tem como botar uma data assim, tanto tempo e um luto tá resolvido. Entendido, Vitória. A pergunta chegou aqui do aluno Jonathan de Araújo Góes. Ele queria saber se chegou a identificar algum índice de suicídio por conta do luto pandêmico. Vou perguntar para a doutora Jéssica. Se foi identificado algum índice de suicídio por conta desse luto da pandemia. Karine, na verdade, eu não li nenhum estudo em relação a isso específico. No meu consultório também a gente não pegou nenhum caso, não peguei nenhum caso desses, mas acredito que sim. Eu peguei caso como dessa moça que eu estava falando para vocês, né? Que ela estava, já quando ela veio para mim, ela já estava querendo realmente se matar, ela já tinha feito algumas tentativas e não tinha conseguido. Ela chegou num nível muito ruim, assim, inclusive a gente pediu a internação, solicitou, né? Ela teve que ter acompanhamento psiquiátrico e tudo. No consultório comigo, eu não perdi ninguém, mas houve essas questões de tentativas de suicídio, né? Porque realmente, quando a gente não fecha um ciclo na vida da gente, seja lá qual for, é muito difícil a gente conseguir encarar e continuar a vida tocar daqui para frente, né? Então, eu não li nenhum estudo em relação a isso, não tive no consultório, mas acredito que nós tenhamos tido caso sim. Entendido. Professor Carmelindo, doutora Zilda, gostariam de comentar sobre esse assunto? O que eu colocaria que o luto da pessoa
e a depressão não são excludentes. Uma pessoa deprimida que tem a perda do ente querido, que entra num processo de luto, ele vai ter um agravamento da depressão que ele já estava vivendo. Então, seria um agravamento muito grande do estado depressivo, da própria depressão. E vice-versa também. A tristeza, o organismo reage à tristeza com mecanismos. Isso aí é uma coisa que eu pessoalmente já estudei, que a pessoa que o luto, como é que o luto prolongado leva à depressão? É através de uma reação do organismo no sentido de, digamos assim, fazer com que a pessoa deprimida, da pessoa deprimida, fique com menos trabalho de se tornar triste. Há uma redução do fluxo sanguíneo de oxigênio para o lobo frontal. Vai atenuar as funções executivas, a alegria da vida, as iniciativas, o prazer e tudo mais, pela redução da oxigenação dos tecidos do lobo frontal. Então, uma pessoa que está triste, está em luto prolongado, muito prolongado, e o luto verdadeiro, não é aquele luto que a pessoa bota uma roupa com uma etiquetazinha para dizer que está de luto. Um luto real. Por esse mecanismo que eu estou colocando, eu acredito, eu nunca fiz estudo diretamente do luto que pode levar à depressão, mas é perfeitamente possível que o indivíduo, um estado de luto assim bem acentuado e prolongado, o organismo vai se encarregando de levar para um estado depressivo de difícil tratamento, até pela redução do fluxo sanguíneo das regiões frontais e pré-frontais ligadas exatamente à alegria da vida, à vida em si, né? O comportamento normal, digamos assim, né? E vice-versa, né? A pessoa que sofreu, que já está deprimido, então, o luto pode ampliar muito o quadro clínico depressivo do paciente. Isso na minha opinião. Doutora Zilda, quer comentar algo sobre? Sim, eu quero comentar que o luto em si, né, ele passa por algumas fases. Como que a gente pode trabalhar e entender, assim, em que fase que aquela pessoa, aquele paciente, né, aquele cliente que a gente está atendendo, está em qual fase do luto, né? Porque o luto também ele passa por umas fases nesse processo de reorganização, de resolução, vamos dizer. A gente sabe que tem casos que demora anos, como nós estamos falando, ou como cada um tem um processo, dependendo do vínculo que a pessoa tem com aquele ente querido que partiu, certo? Dependendo do vínculo. Então, a gente sabe que existe assim, o choque, que é o momento que a pessoa sabe que a pessoa partiu, que a pessoa não está aqui, que a pessoa morreu. Então, a pessoa entra no desespero, ele entra no desespero porque é uma realidade, ela ficou chocada, é um choque. Depois que passa essa fase, cada fase que eu vou falar não tem uma data específica, entendeu, gente? Não é assim, uma coisa assim, passou pelo choque, agora é isso, é aquilo lá. São fases, como nós estamos falando de uma vida psíquica, de uma estrutura que depende de vários fatores envolvidos, ligada à formação daquela pessoa que está passando pelo processo do luto. Então, depois que tem o choque, o segundo passo é o desejo que a pessoa passa em busca de reencontrar aquela figura com que é da pessoa que faleceu, ele tem um desejo da busca, de um reencontro, de reencontrar, de poder. Então, ele sai procurando aquela figura. Então, ele passa por uma segunda fase, que é o desejo. E depois, nós temos a terceira fase, vamos dizer assim, que é o desespero, que aí é aquele vazio mesmo, que você
toma consciência, vamos dizer, que você não tem mais aquela pessoa, que aquela pessoa não está mais entre você. E existe um vazio desesperador na pessoa. Então, aí a pessoa, vamos dizer assim, ela pode desencadear uma apatia totalmente com relação à vida, da vida dela, e também um isolamento muito grande também, que pode ser que a partir desse período do desespero, que quando ela começa, que a gente não sabe quanto tempo vai, porque você a gente como psicóloga, vamos dizer assim, como psicóloga, você consegue ter uma avaliação e ver em qual momento do período do luto que aquela pessoa se encontra para que a gente possa estar trabalhando. E depois do desespero que essa pessoa passa, que ela entra nesse vazio, um vazio muito grande dentro dela. Eu até costumo dizer assim que é um vazio da alma, né? Perde o significado da vida, nada tem graça, nada tem sentido, e é uma tristeza muito grande que vem, e essa apatia vem, o isolamento vem, até a pessoa chegar numa reorganização, que seria, vamos dizer, o quarto fase, vamos dizer assim, que a pessoa se encontra. Porque quando ela chega no processo de reorganização, a gente consegue ver que a pessoa vai conseguir se organizar novamente na vida. Eu até costumo dizer que o luto é aquele solo árido, sabe? Aquele solo assim rachado, onde não tem nada, que não nasce nem uma plantinha, que você não vê esperança, você não vê vida em lugar nenhum. Eu caracterizo, às vezes, até o luto desta forma. E, de repente, uma gotinha audaciosa de alguma gotinha, de alguma água, alguma coisa, cai em algum cantinho ali e uma sementinha que está lá começa a brotar do nada. E aí, quando isso acontece, é essa fase da reorganização que eu consigo identificar dentro de um luto, que é quando a pessoa começa a ver que ela ainda tem vida dentro dela, que ela vai conseguir se reorganizar, que ela vai conseguir viver com a saudade, aprender a viver com a saudade, aprender a viver aqui, vamos dizer, no mundo, na realidade dela, sem aquela pessoa, ou sem aquelas pessoas que todas foram, várias, como eu estava falando, que na minha casa foram 3 do luto, né? 3 de Covid, mas como eu atendo uma senhora que são 8 pessoas dentro da casa dela. Então, fora assim, não dá nem tempo de você respirar de uma pessoa, já está tendo outra, não é? Então, é um momento muito difícil. Então, você tem que saber, né? Em que momento essa pessoa se encontra para conseguir auxiliar aquela pessoa a vencer essas etapas do luto, para que ela consiga se reorganizar na vida, que a vida continua, né? Nós estamos aqui, sobrevivemos, a nossa vida continua e a gente tem que se reorganizar. Às vezes as pessoas falam, voltar ao normal. Que normal, né? As pessoas falam muito isso, não vejo a hora do normal voltar. Que normal? O normal não vai ter, né? O que tem é uma nova readaptação, uma nova reorganização, né? Uma nova maneira de viver, isso sim, né? Os valores modificando na pessoa também, quais valores, né, tem que ser melhorados para que a pessoa consiga chegar nessa fase da reorganização e ir resolvendo o seu luto de forma gradual. É isto. Entendido. O aluno Guatemozinho Bueno mandou para a gente aqui uma mensagem com algumas perguntas direcionadas para a doutora Jéssica. E diz assim: a tristeza pós-perda é um fato. Como saber se esse luto não se tornou patológico? Mesmo sabendo que cada indivíduo se comporta de maneiras distintas em relação aos acontecimentos, qual o nível de desafio do profissional em identificar que o luto não foi superado ainda? O nível é alto do desafio. Então, nos lutos comuns, vamos chamar assim, que a gente tinha antes da pandemia, era um pouco mais fácil a gente conseguir identificar, né? É o que eu estava colocando quando eu pontuei lá atrás, essa questão do luto complicado que os médicos vêm colocando, né?
de como essa falta do fechar o ciclo, desde lá do adoecimento da pessoa com Covid, já foi mais complicado. Existia uma comoção já social, né? uma preocupação, um medo já grande da evolução da doença, e com isso a perda ficou muito complicada. O professor colocou a verdade. Quando a gente tem uma depressão anterior e a gente passa por um luto, é um poço sem fundo. A gente já está num processo difícil, já está num processo patológico. E a gente entra num luto, a gente entra numa perda que a gente não está esperando. Então, a gente entra realmente num poço sem fim. Com o tempo, se esse luto, esses sentimentos, esses sintomas, eles vão se dissolvendo, a gente entende que a pessoa está saindo do luto e ela não está entrando num processo patológico, num processo depressivo. Se esses sintomas, eles persistem, eles aumentam, eles se agravam, a gente entende que a partir daí a gente precisa ter um outro olhar. Existe luto que a gente precisa encaminhar para psiquiatra? Existe. Existe. Existe um nível de tristeza que é tão grande que eu estou num buraco tão grande que eu não consigo sair. Eu não consigo ver vida. Não tem mais cor a vida, né? Então tá tudo muito preto e branco. A gente tem que a moça perguntou lá, acho que foi o outro aluno que perguntou, né? A gente tem o risco de suicídio? Tem uma tentativa, porque eu não vejo mais saída. E a partir daí pode ser que a pessoa esteja entrando num processo depressivo, porque isso está se agravando. Então, a partir do momento que eu vejo que esses sintomas eles estão mais persistentes, eles estão mais intensos, eles não passam. A gente vai passando as sessões e eles não vão amenizando. Eu entendo que ele está entrando num processo depressivo. Então, eu preciso tomar outras providências. O auxílio, a ajuda de amigos, de familiares, nesse momento é de extrema importância. A pessoa que está passando por um luto, se ela tem esse acolhimento dos amigos, da família, ela corriqueiramente, geralmente, a gente tem uma saída desse luto com mais facilidade. Então, se ainda assim eu estou tendo esse acolhimento, estou tendo amigos, estou tendo esses familiares que estão me dando esse suporte, e eu não consigo sair, eu estou um tempo, os sintomas estão ficando mais profundos, eu estou entrando num processo patológico. Entendido. Alguém mais quer comentar sobre esse assunto? Posso passar a próxima pergunta? Bem, o aluno Carlos Amaral, ele pergunta para o professor Marisca. Ele quer saber se o senhor atendeu alguém com complicações da saúde mental durante o momento em que o paciente estava com Covid. Atribuir exatamente a Covid, eu já tive dificuldade, mais de um paciente. É difícil de caracterizar o que, digamos assim, até que ponto a virose complicou o quadro. Agora, psicologicamente, assim, emocionalmente, é muito grande a influência do indivíduo estar positivo, ficar preocupado com aquilo, mas não chega a ser, digamos assim, um agravo, uma coisa, duplicar a sintomatologia, inclusive o controle medicamentoso, praticamente não há necessidade de aumentar a dose, né? A gente geralmente acha que, num caso desse, né, uma associação de dois fatores, né, deveria aumentar muito, né, ter um sinergismo aí. Eu acho que não, na prática mesmo, eu não observei muita diferença, não. Há uma diferença, o próprio paciente passa a se cuidar mais, a ter mais cuidado depois da psicoterapia e da consulta médica, no sentido de se cuidar mais, coisa que, em geral, essas pessoas, só o fato de ter pego, normalmente, assim, isso grosseiramente colocando, de ter pegado a doença, né, a virose, já é sinal, já é um indício de que a pessoa não é tão cuidadosa com a sua saúde. E quando aparece um quadro psiquiátrico, psicológico, de psicoterapia, o próprio profissional
da área de saúde mental e que vai alertar o paciente. Isso melhora a conduta dele diante da virose. Então, mas não, eu notei alguma coisa, mas não chega a ser uma alteração muito consistente. Eu diria que ela é mais generalizada, que praticamente todas as pessoas, mesmo sem problemas psicológicos, são afetados pela doença para o lado da saúde mental. Houve, digamos assim, o aparecimento de quadros leves na área de saúde mental, digamos assim, que apareceram com os pacientes HIV positivo, desculpe, soro positivo para a COVID. Esses pacientes, que se não fosse a COVID, eles não teriam, ao menos assim, grosso modo, sem, assim, de uma maneira grosseira, não se teria percebido que elas têm tendências para desvios da saúde mental, para desenvolverem problemas de saúde mental. Então, eu acho que houve uma contribuição, sim, porém não tão intensa, tão estatisticamente tão significativa, eu acho. Doutora Zilda, doutora Jéssica, tem alguma colocação sobre isso? Passou por alguma situação de complicação? Bem, então, a pergunta aqui da aluna Joelma Dantas para a doutora Jéssica. Vivemos luto por outras perdas que não sejam a morte? Sim, vivenciamos luto em todos os términos, em todas as conclusões de ciclo, né? De perdas. A gente perde quando a gente encerra um relacionamento, a gente perde, a gente vive um luto quando a gente conclui a escola, né? É um dos lutos mais dolorosos. Quando eu termino, quando eu passo da antiga alfabetização, né? Para o primeiro ano, antes era a primeira série, né? Eu vivo um luto. Então, assim, nos fechamentos de ciclos, a gente vive alguns lutos, a gente perde algumas coisas, então a gente deixa para trás algumas coisas. E esses lutos, quando a gente fecha, também são dolorosos. Tem pessoas, por exemplo, que terminam um relacionamento, vivem esse luto, vivenciam esse luto, entram num processo depressivo, porque não conseguem sair, não têm forças para sair. E é um luto, algumas vezes, pior do que quando a gente perde alguém. Eu tô com uma cliente agora desse jeito. Ela já perdeu mãe e pai, e ela me falou que nunca doeu tanto para ela como o término desse relacionamento que ela está vivenciando agora. Doutora Zilda, comentar sobre isso? Não, o que a Jéssica falou é a pura verdade, né? Que a gente sabe, né? Que cada conclusão de um ciclo se tornam perdas, né? E luto a gente se vê em em grande parte dos momentos da vida da gente, né? É isso mesmo. O Edilson Henrique mandou uma mensagem aqui para a gente, está direcionando essa pergunta para a doutora Zilda. Como não se preparar para uma outra pandemia com lições desta? Que pergunta! Como se preparar para outras pandemias? Ele escreveu aqui como não se preparar para uma Como, outra pandemia com lições desta. como Achei que não se preparar? Como que é? Fala de novo? ele escreveu exatamente assim, ó. Como não se preparar para uma outra pandemia com lições desta. Acredito Ah, que tá. seja o que não fazer com uma outra pandemia. Ou pode ser como se preparar também, né? A gente aproveita, tira como lição essa para uma caso, né, vir uma futura. Esperamos que não. Também espero que não venha nenhuma outra pandemia, né? Mas uma lição, vamos dizer assim, que é isso que eu acredito que ele está perguntando, né? Como que a gente possa se preparar, ter uma boa estrutura psíquica, né? Eu falo aqui que todos deveriam fazer, a grande maioria das pessoas deveriam procurar ajuda
mental, vamos dizer assim, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, principalmente procurar terapias, né? Quanto mais as pessoas conseguirem conhecer-se a si mesmo, resolver seus conflitos internos, se conhecerem melhores, né? Resolver a sua vida na sua convivência familiar, social, as pessoas passando por um período, conseguindo ter essa capacidade de resolução de conflitos internos, ela já vai conseguir ter, vamos dizer assim, eu penso, um equilíbrio maior para passar por qualquer outro período difícil, né? Que possa surgir na nossa vida, na vida pessoal ou também na vida coletiva como nós vivemos, né? Assim eu penso. A lição é saber se preparar, aprender a conviver, né, com o próximo, a resolver seus conflitos, porque deu para mostrar para nós que tudo, numa questão de segundo, tudo muda, né? Que o viver é um risco cotidiano. Então, como ele se torna um risco cotidiano na nossa vida, então nós temos que estar resolvendo tudo aquelas questões de pendências emocionais na nossa vida. Né, de acabar com aqueles rancores, com aqueles ódios, saber lidar, resolver os problemas, melhorar os relacionamentos com os familiares, com os filhos, com os amigos, enfim, né? Para que você possa ter uma estrutura emocional mais equilibrada, vamos dizer assim, mais estruturada, para quando passar por uma situação de conflito, seja como ela for, você ter mais estruturas emocionais para conseguir lidar com aquilo. É isto. Preparação emocional realmente É, é o essencial, né? é o E, de essencial. fato, né? Acho que todos deveriam procurar esse tratamento, um psicólogo, psiquiatra, justamente para saber se está tudo certo, se está conseguindo lidar com isso. Bem, a gente está chegando aqui no final e eu vou fazer aqui, na verdade, é uma pergunta, né? Foi feita pelo Felipe Afonso Viana e tá direcionando para todos. Vou usar essa pergunta aqui como encerramento aqui da nossa live, tá? Ele pergunta se tem algum segredo ou algum procedimento para acelerar a recuperação do luto. Hum. Alguém gostaria de começar a responder esse segredo? Se tem, eu queria saber, né? Que é muito difícil estar no luto. Só tem um. Só tem um tratamento, é psicoterapia. Suficiente. Não mais nada. Entendi. A Vitória já balançou a cabeça ali. Concorda com isso, Vitória? Acho que é o único segredo, é o tratamento. Olha, não tenho como discordar. Eu acho que a psicologia vai andar ali, claro, vai depender muito do paciente querer aceitar o tratamento, querer aceitar todo esse processo e saber como lidar, mas não tem como negar que o tratamento ele é fundamental. Ele com certeza vai auxiliar muito na recuperação e nesse processo. Entendido. Bem, pessoal, pelo nosso horário aqui, a gente vai ter que estar encerrando. As outras perguntas que não foram respondidas, vou estar encaminhando para que seja respondido no privado, tá bom? Agradeço a participação de todos, muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui pelo Teams, pelo YouTube, pelo Facebook também, e que mandaram suas perguntas, muito obrigada. Deixo aberto agora para as considerações finais, tá? Vou começar aqui pela doutora Jéssica, e assim a gente vai encerrando aqui a nossa live. Eu quero agradecer pelo convite, gostei muito de estar aqui hoje com vocês, aprendi muito. Eu acho que é tão valioso esses momentos, né? São tão ricos, de tanto crescimento. Quero parabenizar as meninas, adorei o tema, acho que é um tema muito atual e que temos poucos artigos sobre, né? Então, parabéns a vocês e gratidão pelo momento de hoje e aos profissionais que também colaboraram tanto, me trazendo conhecimento também. Doutora Pela Zilda. convite também, né? Do doutor Ricardo, muito obrigada. Doutora Zilda. Eu também agradeço muito, né, a todos, parabenizando também a Ana, Caroline e a Vitória pelo belo
pesquisa, pelo belo trabalho, pela determinação de buscar algo que não tem um fim, né? De pesquisar algo que ainda está em processo de construção. Então, parabéns para vocês, parabéns pelos meus colegas aqui, pela iniciativa do Instituto, né? De abrir espaço para falar em algo tão delicado, que é como eu mesmo estava falando, eu passei por isto, né? Com a perda dos familiares, e eu vejo assim que hoje eu já consigo falar disto de uma forma mais tranquila, né? Mais amena, vamos dizer, para mim, que não se torna um sofrimento. E também concordo com o nosso doutor que a psicoterapia é um dos grandes caminhos para estarmos melhores conosco mesmo, né? Obrigada a você, Karine, também, pela ajuda, pelo todo esse apoio, e parabéns pelo Instituto pela bela iniciativa. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor Camilino Malisca, suas considerações finais. Eu diria, para não repetir o que as que me antecederam, né, a Jéssica e a Zilda, eu faço minhas palavras delas e queria colocar um pormenor que é um tema extremamente bem escolhido, digamos, bem feito, bem proposto, porque a gente escuta muito debate, muita discussão a respeito da estatística da morte, disso, daquilo, de tratamento, só que ninguém faz estatística pública na divulgação leiga, né? não especializada, exatamente desse lado emocional das pessoas, esse lado que é a coisa mais importante. A perda do ente querido, para uma mãe que perde um filho, é a coisa mais importante da Covid. O restante da Covid, se tem vírus, se tem vacina, se tem não sei o que, não tem. Para ela não tem importância nenhuma. A importância é que ela perdeu o ente querido dela. E ela está de luto, ela está sofrendo. Então, esse é um tema assim, extremamente bem escolhido. Eu parabenizo o Instituto por ter colocado em debate esse tipo de assunto, né? De botar para fora isso. Que eu acho que as instituições de ensino e de pesquisa, de saúde, deveriam tratar mais desse tema. Esse tema é um tema pouco valorizado em termos de debate, ao meu ver. Muito obrigado, agradeço ao Instituto, a Karine e a todos, os participantes também. Obrigada, professor. Ana Caroline? Então, faço as minhas palavras do Mascalina, e a gente tem que falar mais sobre luto, né? Para deixar de ser um tabu. Eu agradeço o Instituto IEP pela oportunidade de falar sobre o tema, e agradeço Vitória, que me ajudou muito também. Foi um dia difícil hoje. E todos os profissionais que tiveram presente. Obrigada. Vitória? Bom, eu acho que o meu é mais um agradecimento, sabe? Por ter pessoas assim compartilhando, tendo troca, tantas perguntas como os assuntos que foram levantados pelos doutores. Eu acho que assim não é todo dia que uma acadêmica tem uma oportunidade assim, então foi uma honra estar aqui podendo ter essa troca, esse conhecimento com pessoas e profissionais maravilhosos, sabe? Acho que o meu é mais um agradecimento pela troca e pelo conhecimento que teve hoje de pessoas muito boas. Obrigada, gente. Obrigada por aceitarem o convite, estarem aqui com a gente. Esperamos numa próxima poder contar com vocês aqui também. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui pelo Teams, pelo YouTube e pelo Facebook também. Acesse nosso site do Instituto IEP, institutoiep.com.br. Acompanhem nossas redes sociais, estamos atualizando todos os dias lá. E até a próxima. Esperamos vocês.